Oi, gente! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo anterior a gente mostrou um pouquinho pra vocês do nosso casamento lá em Malta. E hoje, a pedidos de algumas pessoas, a gente vai falar sobre a documentação necessária para você fazer o seu casamento lá em Malta. É isso aí, a gente já preparou a nossa listinha aqui, porque não dá pra memorizar tudo, apesar de ter passado um tempo aí, já separei tudo que a gente tinha, que a gente usou. E a gente vai agora falar um pouco dessa documentação. Inclusive com valores. Então, bora lá! Então, tudo começou em outubro do ano passado. Para quem não acompanhou aí essa saga dos 2 vídeos, onde a gente conta um pouco de como a gente conseguiu sair da Inglaterra, né? Mesmo no todo aquele período conturbado aí de lockdown e coronavírus e nova variante. Dá uma voltadinha, vê lá os 2 últimos vídeos que a gente postou no canal e depois quando a gente chegou em Malta. Vamos lá, vamos começar do começo, né? Literalmente. Quando a gente decidiu que a gente ia fazer toda essa papelada em Malta, né, por situações de que não dava para ir para o Brasil, também não dava para ir para Dinamarca, porque estava tudo fechado, enfim, a gente entrou em contato. O primeiro passo foi entrar em contato com o Serviço de Casamento de Malta, que é basicamente um órgão, né, do governo responsável por fazer as cerimônias na parte da papelada, né? Civil. Na parte civil. A gente vai deixar o site aqui na descrição desse vídeo e o e-mail que a gente mandou também. Isso. É um e-mail geralzão, aí provavelmente alguém que trabalha lá vai pegar o seu caso e aí vai te dar o passo a passo. No nosso caso, uma pessoa muito disposta ajudou a gente para mandar todas as documentações e tudo mais. No início parecia um pouco confuso, porque eles mandam um monte de documento para você. Nesse monte de documento vai ter os formulários que você precisa preencher, o passo a passo, os valores que você precisa pagar. A gente vai falar tudo certinho aqui no vídeo. E também depende de cada nacionalidade. No quesito da certidão de solteiro, eu vou falar um pouco mais na frente. Então, dependendo da sua nacionalidade, a certidão de solteiro, né, declarando que você é solteiro, você não teve nenhum casamento, difere aí de país para país. Mas enfim, isso é só um geralzão. Então vamos lá, o primeiro passo foi entrar em contato com o pessoal de registro de casamento de Malta e solicitar esses documentos. Quando eles mandaram pra gente a resposta por e-mail, com toda essa lista de documentos e tudo mais, a gente começou o processo para procurar os documentos. E aí veio, primeiro vamos separar em partes. Eu não tenho cidadania, né, só brasileira mesmo. Então, da minha parte, eu precisei de uma certidão de nascimento. E aí essa certidão precisa ser atual, não adianta pegar uma que você tem, né, desde que você nasceu, tem que ser uma atualizada. Então eu tive que providenciar essa certidão e a certidão de solteiro lá no Brasil. E foram esses únicos 2 documentos que eu precisei nesse primeiro período. Exatamente. E só lembrando que todos os documentos no Brasil você tem que apostilar você tem que fazer o apostilamento. Esse apostilamento geralmente é feito no próprio cartório, que você já solicita as suas certidões, mas tem alguns cartórios que não são liberados para fazer o apostilamento. Aí talvez você vai ter que pegar o seu documento e levar em outro cartório para apostilar. Basicamente, o apostilamento de Haia é um acordo entre alguns países só para dizer que aquele documento ele tem veridicidade, é um documento verdadeiro. Se você não apostilar, você não consegue dar sequência no processo. Da minha parte, como eu tenho a cidadania italiana também, eu precisei pegar esses documentos do Brasil e da Itália também. Então a minha parte foi a certidão de nascimento atualizada, porque os documentos não podem ter mais do que 90 dias desde a data de emissão. Então tem esse detalhe também, tem que ser no máximo 90 dias os documentos. Então vamos lá, certidão de nascimento, certidão de solteiro do Brasil. Na Itália foi a certidão de nascimento também. Eu já tinha esse documento quando eu fiz o meu processo de cidadania, mas eu precisei pedir a certidão de solteiro, que é o Stato Libero da Itália. Esse documento eu pedi na Comune, onde eu fiz a minha cidadania italiana, mas por sorte eu tinha uma pessoa lá que me ajudou a pegar esse documento. Na Itália não teve custo nenhum, porém no Brasil, para você emitir novos documentos, você tem um custo, então depende de estado para estado. E um detalhe, que a sua certidão de nascimento você só pode emitir na onde você nasceu, na onde você foi registrado. Então, no meu caso, eu nasci em Rondônia, para quem não sabe, eu tive que pedir lá em Rondônia esse documento. A certidão de solteiro
Não necessariamente precisa ser no estado que você nasceu. E nem todos os cartórios fazem ela também. Então você tem que fazer uma pesquisa aí. Bom, depois dessa documentação que a gente teve que providenciar, a gente também teve que preencher um formulário que chama RZ1. É um formulário inicial, apenas com os nossos dados, para realmente dar entrada no processo de casamento lá em Malta. Isso aí. Esse RZ1 você coloca alguns dados das duas pessoas, né, que vão se casar. Também coloca se você vai querer alterar sobrenome e tudo mais. Então é algumas informações iniciais. Depois do RZ1 tem o RZ2 que eles falam. O RZ2 ele é basicamente um documento que diz que você não tem nenhum impedimento legal para casar. Esse documento gerou um certo confusão com a gente, que a gente não sabia que a gente deveria assinar. Tipo, cada pessoa, eu tive que assinar um, a Damiris teve que assinar outro. Só que também tem que ter a assinatura de uma pessoa legal, que eles falam. Aqui na Inglaterra tem desde, acho que na Europa no geral, o advogado até uma pessoa autorizada, que seria uma pessoa de cartório no Brasil, talvez? Talvez. Um cartório autorizado a assinar aquele documento e dizer que você assinou aquele documento e você está declarando que você não tem nenhum impedimento legal. Basicamente vamos supor que a gente fez toda a documentação, só que por um acaso descobre que um dos dois já foi casado. E aí esse documento está dizendo que não, que a gente falou, a gente assumiu na presença de um advogado que a gente não tinha impedimento legal nenhum. Então a responsabilidade é nossa e não, por exemplo, do pessoal de Malta que fez o nosso casamento. E a confusão foi que a gente não sabia que tinha que ter a presença de um advogado ou qualquer outra pessoa autorizada a fazer essa assinatura. Isso gerou um certo atraso pra gente, que a gente mandou o documento sem essa assinatura dessa outra pessoa, né, desse advogado, e aí a gente teve que refazer esse documento, mas no fim deu tudo certo. A gente vai falar de valores já. E para fechar aí essa questão de documentação, além das nossas, nós tivemos que também providenciar 2 testemunhas, que obviamente estivessem lá presentes no momento. A gente optou por 2 pessoas que tinham um work permit em Malta, porém não é necessário, desde que a pessoa esteja legal no país, pode ser até com visto de turista mesmo. Você pode só providenciar, né, a cópia do passaporte com carimbo ali de turista, ou se ela tiver documentação, né, resident card, ou enfim, o work permit, ela consegue ser sua testemunha. Então não tem necessidade, por exemplo, ser um maltês ou ser alguém que more lá, mas precisa estar legal no país. A única exigência é que a pessoa esteja legal, independente de nacionalidade, de visto que tenha e tudo mais. Então assim, depois que você já está com todos os documentos em mãos e você vai enviar para Malta, você tem que pagar uma taxa para já dar entrada no seu processo, antes mesmo de você enviar o documento. Você já pode pagar essa taxa como primeiro passo, enfim. Essa taxa varia de situação por situação. A nossa situação, que eram 2 pessoas que não moram em Malta, mora fora de Malta, iria fazer a celebração do casamento lá no local, a gente não ia querer fazer celebração em qualquer outro local, o valor da taxa foi de € 76,90. Bom, a gente então juntou toda essa documentação, porque né, a gente não mora em Malta, então a gente mandou tudo para cá e depois, junto com os formulários, enviamos de uma vez só para Malta. E chegando lá, a gente teve que fazer a tradução, né, principalmente no que diz respeito aos documentos em português. O da Itália teve que fazer? O da Itália também teve que fazer. A tradução da língua local. Em Malta, o maltês ou o inglês. As 2 línguas são línguas oficiais do país. A gente traduziu para o inglês. Pro inglês. E a gente fez essa tradução com Edwin Passe. Eu vou deixar certinho o contato dele. Que ele foi muito prestativo, muito rápido. Quem mora em Malta provavelmente já teve que traduzir algum documento, conhece ele, porque ele realmente é referência lá em Malta. E, enfim, tem que ser um tradutor juramentado. A gente pagou cerca de €30 por documento para traduzir. Enviados os documentos para Malta, traduzidos, a gente encaminhou, né, para o setor lá que toma conta dos casamentos em Malta, a
partir do momento que o setor, né, de casamentos lá em Malta recebe toda a sua documentação, seja o nosso caso que foi por correio ou pessoalmente, né, quem estiver morando lá em Malta pode enviar pessoalmente, pode entregar pessoalmente, conta-se 6 semanas para você poder agendar a data. Então, no momento que você entrega toda a documentação, tá tudo certinho, não tá faltando nada, conta-se 6 semanas e aí sim você pode agendar a data do seu casamento. Uma coisa que você tem que colocar na cabeça, que leva tempo, porque você tem que separar todos os documentos no Brasil, esperar chegar, pegar esses documentos de Malta, se você não mora em Malta, enviar para Malta, dar a entrada, só depois de 6 semanas você conseguir agendar você conseguir agendar a data do casamento. Então assim, a gente iniciou o nosso processo mais ou menos na metade de outubro, pra gente conseguir casar só em janeiro. Então assim, 2 meses e meio, 3 meses pra fechar e você conseguir fazer a cerimônia. Então também não é do dia pra noite. E outro detalhe que você tem que se atentar com os detalhes de, por exemplo, 90 dias é o prazo de validade dos documentos. Você tem que estar com os documentos tudo legalizado, tudo bonitinho, traduzido, apostilado, porque qualquer vírgula errado, eles não dão sequência no processo. Eu falo isso porque a gente teve lá, quando a gente chegou em Malta, para verificar os documentos estavam todos certos, e muita gente chegou faltando um detalhe ou o documento já tinha mais de 90 dias e o pessoal não dá sequência. Não adianta tentar um jeitinho, não tem jeitinho. Então tem que ter muito, muito cuidado e com esses detalhes, porque senão não dá certo, não vai pra frente. Só um parênteses aí, lembrando também que demorou esse tempo todo, obviamente que a gente não mora lá, obviamente porque a gente estava enfrentando aí corona, teve alguns atrasos de envio de documentação, quem assistiu os vídeos anteriores vai saber, então dá pra fazer num período menor que esse, obviamente, mas não é assim, chegou, casou, né? Leva um tempinho aí, principalmente quem não tem a documentação em mãos aqui e tem que pedir lá do Brasil. Um detalhe que eu achei bem curioso, na verdade quando a gente chegou lá, a gente revisou toda a documentação com ela, né, visto que a gente só enviou por correio, chegou lá, a gente marcou um dia antes pra realmente fechar isso e ver se está tudo certinho, conferir nomes, enfim, essas coisas são muito importantes você se atentar para não sair nada errado, né? E uma coisa curiosa é que não sei se é regra lá em Malta, o que acontece, eles pediram pra gente um dos formulários pra gente identificar o sobrenome de um nosso futuro filho. Na hora a gente nem tava pensando nisso, a gente tava desesperado porque tinha que casar logo e acabou escolhendo só o sobrenome do Matheus. E a mulher ficou, né, nossa, mas só o sobrenome dele é minha filha. Nós estamos sem tempo de ficar pensando em negócio de sobrenome, né, de filho. E eu não sei até que ponto isso realmente, assim, a gente não pode escolher outro sobrenome e tal, principalmente que a gente não tá morando lá. Mas é uma coisa aí pra você pensar e, se for o caso, questionar lá, principalmente se você mora e pretende ter uma vida lá em Malta, porque pode ser que realmente você tenha que escolher naquele momento e decidir futuramente, pelo futuro, né? Então algo foi bem curioso, a gente nem esperava, mas... Porque na própria certidão de casamento tá lá essa informação, que o sobrenome dos filhos vai será ser tal. Né? Então é meio loucura isso, mas é só um detalhe. Bom, só explicando um pouquinho aí sobre o dia do casamento pra vocês, como é que funciona, não tem muito mistério. Basicamente a gente marcou o horário antes, né, porque eles fazem vários por dia. A gente pegou a última do sábado, que foi ali por volta de 1h45 da tarde. Chegamos lá com um pouquinho de antecedência, aguardamos e aí depois já entramos, as testemunhas têm que estar presentes. Você pode levar outras pessoas também, desde que não seja, né, principalmente agora com regra de corona e tal, tem que ver essa questão de limite, mas pode estar presente outras pessoas que não sejam testemunhas. E enfim, teve a celebração, foi bem rápida, uma coisa aí de 5 minutinhos. Vocês podem trocar aliança, pode falar, mas se não pedir, provavelmente eles não vão, né? Não tem muito espaço. Não tem muito espaço pra isso. Você vai falando, então é bom, se você pretende trocar aliança ou falar alguma coisa,
já avisar a pessoa que tá ali celebrando antes de acontecer a cerimônia. Só um detalhe, no nosso caso não precisou, mas é bom as testemunhas também levar o documento no dia da cerimônia, ou resident card ou passaporte. E vocês que vão casar também levam os documentos, que às vezes a pessoa que está fazendo a cerimônia ela pode solicitar só para confirmar se é você mesmo. Isso mesmo, então sempre andem com a documentação toda certinha nesse processo aí para não dar nada errado. E, enfim, houve a celebração, a gente ali assinou, né, a nossa certidão, que vinha a ser a nossa certidão, e eles nos deram um papel simbólico, que não tem validade nenhuma, mas ali só para simbolizar mesmo o que seria a nossa certidão de casamento. Isso aí. E aí a gente esperou, não necessariamente você precisa esperar, mas no nosso caso a gente precisava pegar a certidão de casamento, se caso desse algum problema aí nas barreiras imigratórias, para provar que realmente a gente é casado, que é a única maneira que você prova, viu galera? Se você precisar provar que você é casado, você precisa ter a certidão de casamento ou pelo menos uma cópia no celular, alguma coisa assim para mostrar pro oficial. Enfim, a gente casou no sábado e eu acho que a gente pegou a certidão, se não me engano, entre quarta-feira ou quinta-feira, então demorou até menos que uma semana. Foi bem rápido, mas o prazo que eles dão é de, se não me engano, 10 dias. Uma semana, eu acho. Uma semana. Aí o que a gente fez, eu só liguei no local, perguntei se já estava pronto e a gente já poderia retirar. Falou, não, já está pronto, você pode vir retirar. Você pode ir até o local, retirar pessoalmente, ou você tem a opção de fazer o pedido online e eles mandam por correio, você vai custear com esses custos todos. A gente preferiu, né, esperar e pegar a certidão, então a gente foi até o local. É o mesmo, basicamente o mesmo prédio que você vai casar, é o Evans Building, é tudo resolvido lá. Só é o andar que é diferente. E a gente pagou em torno, não lembro ao certo o valor exato, mas foi de 20 a 22 euros por certidão. A gente pegou duas já para garantir e a certidão de casamento ela já vem na língua inglesa e na língua maltesa. Então no nosso caso, como a gente precisava do documento em inglês, a gente não precisou traduzir, porque ele já é oficialmente inglês e maltês, nas duas línguas. O que é ótimo para quem precisa, né? A documentação em inglês, seja para qualquer país que for, porque já vem e você não tem mais esse custo de ter que traduzir a certidão. Após isso a gente apostilou, só para ter mais uma garantia de que seria válido em vários países. Então a gente fez o mesmo apostilamento de AIA que a gente fez lá para certidões que a gente pegou no começo. Então é isso, assim, não teve muito mistério. Se você tem já, mais uma vez, né, os documentos do Brasil, é bem tranquilo, assim. E o que mais dificulta, talvez, se você, né, como o caso do Matheus, tem uma dupla cidadania, que você precisa pegar esses documentos no país da sua cidadania. Aí sim, talvez seja um trabalho a mais. Mas fora isso, né, achei bem relativamente tranquilo, dado o processo, que é um casamento, a gente sabe que é um pouco burocrático mesmo. A real é que assim, se você tá com tempo, não era o nosso caso, né? Você tá tudo bonitinho com seus documentos, né? Você tá tudo legalizado, tá tudo bacana. Pra fazer o processo em si, não é tão difícil. Mas aí tem uma série de coisas que talvez você não tenha o tempo suficiente, ou para mandar os documentos é muito difícil, enfim, que acaba deixando o processo um pouco mais nebuloso. Mas no geral é um processo como qualquer outro, mesmo se você for casar no Brasil também vai demorar aí pelo menos uns 30 dias, pelo que a gente pesquisou, e não tem nada de impossível, e é isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tenha solucionado aí as dúvidas de quem tem curiosidade ou enfim, tá pesquisando sobre casamentos em Malta, que eu acho que não deve ser um tema muito fácil de encontrar, né, na internet, então espero que tenha ajudado aí vocês a solucionar qualquer questão que porventura tenha. Então é isso, pessoal, se você tiver qualquer dúvida, alguma coisa não ficou clara, deixa aí nos comentários sua dúvida e a gente vai responder, obviamente, se a gente souber. Esperamos aí no próximo vídeo continuar nossas viagens, demos só uma parada agora aí para contar para vocês esse momento histórico pra gente e até o próximo vídeo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, lembra de deixar o like, compartilhar, deixar o comentário, se inscrever no canal e é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Fui! Fui!